Oi, gente. Ó, daqui a uns minutinhos a gente vai entrar. A gente vai começar, né, na verdade. Tudo bem? Tudo bem, Fabi? Fabiana, Andréia, Trícia, oi, oi. Sinara, tu é minha assessora, hein, Sinara? Tu presta atenção, hein, Sinara? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muita coisa aqui pra gente falar nessa semana de relacionamento, né? Caramba! Mas eu tô aqui com o computador do lado também, porque sabe como é, né? Precisa de uma assessoria. Ai, obrigada, Fabiana. Passei o batom, ó. Passei o negócio aqui. Tá com a cara de sono. Hoje me chamaram de dama da meia-noite, gente. Ai, mas vamos lá. Eu acho que a Jusley já tá aí. Jusley, minha amiga, entrou. Vou aqui dar acesso pra Jusley. Jusley, você tem que pedir para participar do vídeo ao vivo, Jusley. Pede aí, minha filha, para eu poder abrir pra você. De vez em quando meu mineirês aparece aqui, né? Então, gente, vamos lá. A gente vai falar, a Jusley, né? Eu e a Ju, nosso objetivo começou aí a semana de relacionamento na internet. A gente fala, hoje nós vamos falar de relacionamento entre pais e filhos. Pode ser a Ângela, olá Ângela. Pode ser na quarentena, como fora da quarentena. A gente sabe que... Tá? Pois é, a história da dama da meia-noite. Jusilei vai entrar aí. E assim, gente, eu quero falar... Oi, Ju! Oi! Tudo bem, Lu? Oi, amor. Gente, essa daí é minha amiga Jusilei, né? Antes disso, vou falar aqui um pouquinho. Eu sou Luciana Xavier, psicóloga, né? Falo de relações, relacionamentos em geral, principalmente as relações familiares. A gente vai falar hoje um pouquinho de relação entre pais e filhos. Essa semana toda aqui eu tô falando de relacionamentos. E aí, falando de relacionamento entre pais e filhos, eu chamei a Jusley Anjo. Uhum, Hoje eu eu. dei um sobrenome de Pires, para não dizer onde é que eu tirei. Pois é, né? Pois é, amigo, desculpa. Eu sabia que tinha Júpiter e Anjos, não sabia que tinha Pires. Menina, muitas opções de sobrenome que você tem, pois eu errei, né? Eu consegui te dar um sobrenome que você não tinha, mas vamos lá. Tudo bem, passou, é Tudo Anjo, bem, passou. tá, gente? Esquece o Pires. Pires não é ela, é outra estrela. Muito difícil de existir, mas ela é a Anjos. Calma aí que o negócio Ah, tô vendo minha sobrinha Larissa aí. Oi, Cissa, tá aqui com a gente lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acabou de entrar aí com a gente. bem-vindos, bem-vindos, Larissa. bem-vindos. Calma aí, gente, que o negócio resolveu aqui sambar. Mas vamos lá, porque o Instagram tá comendo nosso tempo. Tá, A gente verdade. tava falando antes de começar, né? Falando que uma hora pra gente é muito pouco. Porque Exatamente. marca para se ver às 5 da tarde e da 10 da noite a gente ainda não acabou de começar o assunto das 5. Verdade. Tentar ser um pouquinho mais, fazer a coisa funcionar um pouquinho Fluir. melhor, né? Mas então, o objetivo, claro, não é trazer solução, né? A gente sabe que pode ser que talvez uma frase, uma palavra, um exemplo, um conselho, não sei, né? Seja um start para começar a partir de algum lugar, né, Ju?
A gente Exatamente. começar, a gente já fez uma live nossa mesmo, eu e ela, a gente já fez aqui, já ficamos uma hora falando. Fácil falar uma hora. Facinho. Então, assim, por que que a Jusley está aqui? Porque a Jusley tem tempo aí, né? Já de atuação clínica, já está aí atendendo, tem umas experiências que eu amo muito ouvir. É mãe, né? Assim, ficou mãe em tempo integral, assim, né? Exerceu essa Por bastante maternidade, tempo. né? Num tempo integral, abriu mão de muita coisa para ser mãe, mas ela é principalmente alguém que então pode trazer assim muitas contribuições, né? A gente vai fazer um bate-papo e falar aí desse desafio desses relacionamentos entre pais e filhos em quarentena ou em fora de quarentena, não importa, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente pode pensar. Então, a Acho que gente... principalmente, né, Lu, que a gente estava conversando, é que a ideia não é ter uma receita pronta, né? Nós não, a nossa intenção em nenhum momento é dizer assim, vamos ter uma receita. Nós vamos discutir essa relação dentro das suas mais variadas possibilidades, né? Como são diversas essas situações na relação pais e É, filhos, e a gente tentar sinalizar algumas possibilidades, né, que facilitem a vida das pessoas, que facilitem a vida em família, que possam proporcionar momentos de crescimento, de melhora da relação familiar, né, de desenvolvimento desses filhos. Então, acho que a ideia básica realmente é a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. isso, exatamente. Então, a gente vai começar. Esse negócio não quer ficar quieto, não, gente. Calma aí, isso aqui tá me dando. Pronto, agora vai. Pronto, O foi. que que acontece? A gente fala que todo relacionamento ele é muito desafiador. Então, tudo que envolve pessoas, independente da faixa de idade, né, ele tem seu desafio. Então, Isso. assim, o relacionamento familiar, ele tem uma diferenciação muito grande, que é toda a carga afetiva, né, que envolve Envolvida, né? esse relacionamento, que domina esse relacionamento. Na verdade, a família, a família é a única instituição que é afetiva, que é o Exato. fundamento e a base da relação, é 100% voltada no afeto, né? Ele E é, de repente, Lu, acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa sinalizar, pontuar, que no decorrer dos últimos anos é uma das questões que ficou meio perdida nessa questão da relação afetiva, né? Na relação familiar. é, O afeto, né? Assim, em muitos aspectos a gente sabe que a família é uma empresa que ela precisa funcionar. Vamos colocar assim, é uma sim, empresa. Ela precisa funcionar, ela precisa ter uma questão financeira, ter uma organização. Mas diferente de qualquer outra coisa, ela precisa dessa base afetiva que a impressão que eu tenho é que ficou perdida aí nos últimos anos nas relações familiares. exatamente. Tudo tem acho que a questão da produtividade, né? A gente, no Exato. sábado, eu fiz aí uma livezinha introdutória. E aí acabou que o assunto, assim, fui falar de relacionamento interpessoal, né? Porque Uhum. tudo é meio que a base, né? Essa coisa de você lidar com o outro, como é que você faz, Exato. tudo para se relacionar. E aí a gente foi caminhando e entrou aí na parte profissional, né? Que é um grande drama, porque é o segundo lugar em que você coloca a maior carga de afeto, enfim, de toda a Exato. sua representatividade de vida, você leva para o trabalho. Né? Exato. Todas as suas relações você acaba reproduzindo no trabalho de alguma forma. E aí a família acabou virando muito isso, né? Assim, a gente tem muito essa coisa
tem que produzir, porque você tem que ser muito bom, você tem que construir, você tem que conseguir tudo, né? E aí Exato. tem um Isso drama, né? acabou, isso acabou gerando expectativas, né, na relação familiar que não necessariamente deveriam estar presentes. Exatamente. Eu não preciso fazer algo para que o meu pai me ame, para que minha mãe me ame. Não deveria ser assim, né? Mas o que fica às vezes nessa essa ideia, né? E aí a gente volta um pouquinho, né? Sobre uma coisa que a gente estava conversando antes, é que a relação pais e filhos é uma relação construída. Não é alguma coisa que vem junto com a maternidade ou com a paternidade. Pode até ser que surja naquele momento algumas pessoas, eu já recebi no consultório algumas mulheres angustiadas, porque às vezes quando o neném está na barriga, ela não está tendo aquela expectativa, chorando, e outras estão, quando descobrem que estão grávidas, choram, ficam. Algumas só conseguem construir a maternidade à medida que aquela criança já está no colo dela, o pai também, o homem também. Alguns, quando o bebê começa a mexer na barriga, ele já tem todo aquele ideal, né, de pai. Alguns só depois que o neném está no colo é que ele consegue entender o que é aquilo. Então, assim, é uma relação construída, né, no decorrer da decisão, e às vezes não é nenhuma decisão, em alguns casos a criança chega, né, a maternidade, a paternidade acontece sem um planejamento prévio, mas acontece. Então a gente precisa pensar nessa possibilidade também de lembrar que é uma construção, a gente precisa pensar sobre isso. Como eu estou construindo essa relação pais e filhos? Porque aqui nós estamos indo na mão, né, de pais para filhos. Uma hora a gente pode falar sobre a relação de filhos com os pais. Porque tem essa diferença, né? A perspectiva Tem. que essa relação está sendo construída vai influenciar diretamente o andamento dessa relação, né? Porque a gente É, tem o que a muitos gente. filhos criando filhos. Gente que ainda não Exatamente. conseguiu assumir o papel, né? A função. É, é de E aí, gente quer que dizer, ainda se sente filho, mas já tem uma criança. exatamente. Né? Não consegue se enxergar a mãe, não consegue se enxergar pai. Isso aconteceu muito, tem acontecido muito, né? A maternidade e a paternidade acontecendo precocemente, Uhum. né? As estações sendo aí, etapas sendo puladas, né? Que isso acaba causando, óbvio, um prejuízo logo adiante, que se não houver uma intervenção, um suporte, uma ajuda, é um efeito em cadeia. A gente sabe bem disso, né? Essa construção, eu acho que eu sempre falo sobre isso, porque a gente fala muito eu falo muito sobre o aspecto do desenvolvimento, né? Desenvolvimento, como é que você vai, como pai, auxiliar no desenvolvimento desse indivíduo, né? Ele não é só um ser físico, ele é um ser Exato, psíquico né, ele é um ser emocional e exato. isso é construído e já tem uma coisa que vai anterior, que é o desejo, né? A gente constrói Exatamente. os nossos relacionamentos a partir de um desejo, né? O desejo de ser, o desejo de ter, às vezes um desejo que você nem necessariamente tem uma consciência de que tem, mas já é planejado, né? Você já cresce querendo ter sua família, às vezes não é naquele momento, mas existe um certo desejo por trás, né? E aí, a gente falando dessa perspectiva, gente, estão me perguntando aqui no WhatsApp, como faço para assistir? Você clica na minha cara, Lá no story, lá em lá cima. no Stories, lá em cima. Eu não sei se eu tô falando. A pessoa tá no WhatsApp, eu tô falando pro Lá no Instagram. Instagram, lá no Instagram. Tem que saber se a pessoa tem Instagram também. Exatamente. Agora não dá, gente. Eu preciso concluir meu pensamento. E Tá. aí, o que que acontece? Vamos voltar aqui pro nosso assunto. Assiste amanhã, gente. Amanhã. Depois, assiste depois. Não dá mais. O que que acontece? A gente falou dessa construção, né? Desse relacionamento em que você constrói. Ju, você tá pensando aí, minha filha.
em que você constrói, né? Você constrói a partir já do desejo de gestar ou não, né? Exatamente. Essa ideia, né, Lu, assim, para a gente tentar ser um pouco mais prática, né? Porque quando a gente fala sobre Quando da pessoa, relação, vai falando aí. tá? Quando a gente fala sobre relação pais e filhos, nós estamos falando sobre vários momentos, né? A gente fala desse momento do filho bebê, que a gente sabe que é um momento muito importante, que muda a vida dessa família, que muda completamente a rotina, interfere nos sonhos e projetos, principalmente quando às vezes as pessoas não têm noção, né? Eu me lembro que eu conheci um casal, eles eram músicos e viviam viajando pelo mundo. E um dia eles disseram assim, cada um era músico, eles eram músicos no mesmo lugar, na mesma orquestra. E aí um dia eu disse, eles disseram, a gente quer ter um bebê e tudo. Eu falei, e vocês vão administrar isso como? E eles, assim, não tinham planejado isso. Enquanto é bebê, dá para você levar, tem alguns momentos, mas você vai ter que levar uma babá junto, porque enquanto vocês estiverem tocando, alguém tem que estar cuidando dessa criança. Então, como é que eu administro essa chegada desse bebê, essa relação com essa criança? Como é que eu construo? Eu me lembro que o meu Exatamente. filho mais velho, que hoje vai fazer 24 anos, né, era pequenininho, não devia ter um ano, ele andou com 11 meses. E ele estava meio que se segurando no meio do corredor da casa. E eu olhei para ele e veio claramente na minha mente assim: ele é uma pessoa. E eu passei a chamá-lo de minha pessoinha por vários meses, porque aquilo foi tão claro. É uma pessoa onde a gente tem que investir no desenvolvimento emocional, afetivo, cognitivo, estimular, estar presente. Então a gente está falando de várias etapas. Depois a gente fala aí sobre a primeira infância, né, que é um outro momento, agora está indo mais cedo para a escola, mas depois entra a vida escolar. Então, quantas mudanças que acontecem na vida dessa criança, e aí a gente pode pensar aí, primeiro, antes da gente passar aí para o adolescente e para o jovem, que nesse momento de pandemia, a gente está tendo um impacto muito grande nas famílias com essas crianças em casa o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Correndo, e muitas vezes, boa parte dessas famílias não estavam acostumadas já há muito tempo com a presença dessas crianças o tempo todo em casa. Então a gente precisa pensar em como ajustar essa rotina de maneira que as pessoas possam ter nesse momento, que é um momento estranho, inseguro, com dúvidas, com preocupações, mas que a saúde familiar precisa ser preservada. Né? É Como verdade. preservar a família nesse momento, né? Essa relação familiar nesse momento. Como que a gente faz isso? E aí, pegando, né, exatamente desse momento que a gente está vivendo agora, eu costumo dizer que é um bom momento para se criar memórias afetivas, né? Memórias que marcam positivamente a vida dessa criança, a vida desse adolescente, a vida desse jovem, né? Quanto Uhum. mais cedo você identifica as falhas, né? Porque agora tá todo mundo junto. Então, assim, aquilo que era um buraquinho virou um buracão, né? Não é Exatamente. que nunca existiu, simplesmente porque agora tem um holofote em cima daquilo ali. É Né? verdade. Então, assim, isso vai para todo relacionamento. Eu falei isso no sábado e vou falar isso quantas vezes, né? Agora, tudo depende se é um buraquinho de uma agulha, né, que teve, ou se Uhum. já é uma cratera. E aí, se é um buraquinho Uhum. de uma agulha, a gente tem uma fase, né, que você tem um tempo de tampar isso, né? Que você tem um tempo de resolver as questões. Se você tem um buraco maior, você vai precisar de um pouco mais de trabalho, talvez não para tampar o buraco, mas para tentar saber lidar com aquilo. Então, às vezes, tem certas coisas que você não tem mais jeito de resolver, né? Por exemplo, a gente tem pais que tiveram dificuldades em lidar com alguma questão moral dos filhos, né? Nessa construção, porque essa relação entre pais e filhos
tem a construção, lembrando que a gente ainda está falando de uma fase um pouco mais jovem, né? Até o início da adolescência. Então você tem ainda essa construção moral, ética, né, civil e dessa memória. Então, assim, é uma fase em que você está dando subsídio, ferramenta interna para aquele indivíduo, para aquela pessoinha, né, lidar com a vida adulta, né, com a vida adulto, jovem, adolescente. Então, assim, o que você tem que pensar, né, assim, as pessoas que estão assistindo, eu falo isso para os meus pacientes, a gente conversa isso, pensar, parar para refletir em que fase você está vivendo ali dessa relação com esses filhos, né? Então, se são filhos pequenos, é um momento muito essencial para se construir uma relação nova. Essencial. Isso aí não tem dúvida. Por quê? Porque a criança ela está muito aberta. A criança, a gente pode pensar, e tem crianças nesse momento que são hiperativas? Tem alguns pais que estão lidando com crianças hiperativas, com crianças que têm algum tipo de deficiência. Tem uma série de questões que, óbvio, a gente sabe que nesse momento, assim, pode estar realmente complicando essa relação, que somando a isso, às vezes, uma questão financeira muito grave. E aí, eu me lembro, eu procurei hoje para tentar encontrar, mas eu não consegui encontrar, então eu não vou falar o nome da médica, porque eu vi uma pessoa, mas eu não consegui saber se era ela. Porque eu ouvi essa entrevista há muitos anos atrás, no Jô Soares, quando ele tinha o programa dele, eu não sei nem quantos anos atrás isso, e ele foi entrevistar uma médica, que se não me engano é aqui de Niterói, no Rio de Janeiro aqui, e ela começou, ela é uma cirurgiã, né, de crianças, parece que é de coração, eu não me lembro os detalhes. Mas ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção na época. Ela disse que ela veio de uma família muito pobre, muito, muito, muito pobre. Vários irmãos, parece que o pai tinha ido embora, deixou a mãe sozinha com 6 ou 7 filhos, uma coisa assim. E ela foi contando a história dela de dificuldade, que às vezes dormia fazendo dever, cansado de tanto escrever, porque não tinha o que comer. E aí, no meio desse relato, eu nunca me esqueci disso, o Jô Soares perguntou para ela assim, mas e a sua mãe? E ela parou, olhou para o Jô e disse assim, minha mãe cantava pra gente. Então assim, eu fiquei com aquele brilho nos olhos daquela mulher que tinha uma memória tão bonita, né, dessa mãe que conseguia, no meio do abandono desse marido que tinha deixado ela com um monte de filhos, numa vida de muita pobreza, ela conseguia cantar para esses filhos. E ela para e olha e diz assim, minha mãe cantava pra gente. Né? Então, assim, é muito importante, se os filhos são pequenos, esse é um momento muito importante para criar esse vínculo, para você descobrir aquilo que era uma responsabilidade, que a professora às vezes falava, chamava você para falar, e às vezes o pai e a mãe não tinham noção do que era aquilo. Exatamente. E que hoje você está tendo a oportunidade de lidar e de fazer os ajustes necessários. Né? Os ajustes que pai e mãe, com amor, com afeto, com orientação, eles conseguem fazer. A gente sabe que tem as exceções, sabe que cada filho é um filho, sabe que cada situação é uma situação, mas há possibilidades. E aí, você está falando de cada filho é um filho, né? Qual é, né, que tipo de personalidade tem o seu filho, né? Que tem essa criança. Cada filho é único e aí a gente diz assim, como que você tem vários filhos e como é que cria vínculo com esses filhos, né? Você não precisa ter um filho, porque as pessoas têm essa ideia hoje, né? Só pode ter um filho para criar esse filho muito bem. E às vezes a pessoa tem só um único filho e cria muito mal, porque não consegue dar as demandas desse único filho. E aí, e às vezes tem vários filhos e percebe, para pensar a personalidade de cada um. Que cada filho, cada ser, é uma pessoa, né? E Exatamente. que cada um vai receber
aquilo de uma maneira. De repente, essa moça que estava no Jô, né? Falando da memória afetiva dela através da música, porque era uma linguagem, tinha a ver com aquela personalidade que já estava sendo formada, tinha alguma coisa que já era inata, alguma percepção musical, alguma sensibilidade que por diversos motivos elas adquiriu naquela fase, mas tem outra. A voz da mãe, a voz da mãe, A no meio da voz, a voz da mãe, vínculo entendeu? melhor que a voz. Aquele acolhimento. Tá difícil, mas eu tô aqui. Isso. Tá difícil, mas eu tô aqui. E é isso. Eu falo que não tem fórmula, né? Mas, assim, a melhor dica... Hoje eu estava assistindo uma live de uma psimama, né? Eu até dou a dica para vocês seguirem lá, olhar. Mas ela falou uma coisa que... Ela estava falando de birra. Não sei nem exatamente. Mas ela falou assim, gente, apenas esteja presente. Então, se você não tem... Às vezes os pais, eles acham que precisa ter dinheiro, precisa dar, né? A gente tem muito essa política do consumo, a gente tem essa sociedade muito consumista e agora está se vendo que, de repente, né, precisou de um drama social. Exatamente. Dessa magnitude para que as pessoas valorizassem o estar presente. Né? Você falando sobre isso, me lembrei agora assim de uma coisa que eu sempre falo a respeito. Eu não era psicóloga na época, né? Os meus filhos eram pequenos. E eu me lembro que nós morávamos em Brasília, moramos lá um tempo, e nós convivíamos com, assim, algumas pessoas que tinham um padrão de vida melhor que o nosso. Então, muitas vezes, algumas vezes a gente ia, né, na casa de algumas pessoas e tudo. Então, assim, os meus filhos eram pequenos. E eles viam que aquelas crianças tinham algumas coisas que eles não tinham. E na época estava bombando o tal do videogame, né? Chegando o Nintendo Wii, que não sei o que e tal. E eu me lembro que um dia a gente foi na casa de alguém, que eu não me lembro quem é, e quando chegamos em casa, eu me lembro que o meu mais velho devia ter uns 6 anos, mais ou menos, e ele disse, mãe, eu queria um videogame daquele. E a gente queria um videogame daquele. E aí eu falei assim, tá bom, filho, mas ó, vamos combinar que pra gente comprar um videogame daquele, a mamãe vai ter que trabalhar para juntar o dinheiro da mamãe com o dinheiro do papai, pra gente poder fazer tudo que a gente tem que fazer para poder comprar o brinquedo. Então, assim, a gente vai ter que negociar isso. Ele parou, pensou e disse assim, não quero mais o videogame, não. Exatamente. Eu prefiro você. E aí, eu preciso te interromper e fazer uma colocação. Diga. Assim, isso é ser honesto com o filho. Uhum, né? Não exatamente. é você dá um dado de realidade para a criança, você não joga a criança na realidade porque ela não tem ferramenta, recurso interno para lidar. Por que é tão traumático, às vezes, porque às vezes não, né? Por que um abuso infantil é uma coisa traumática? Porque a pobreza extrema, né, ela é traumática. Exato. Porque você lida a criança, né, psiquicamente, ela está tendo que lidar com uma realidade que talvez ela não tenha ferramenta, ela não tem estrutura. E tem que uma maneira uma linguagem que ele compreenda o valor daquilo, o valor afetivo daquilo. O que acontece muitas vezes? Os pais estão dando muitas coisas e depois eles querem que as crianças tenham uma compreensão do valor monetário. A criança não tem, não tem, ela não vai compreender, porque ela não tem noção do que são R$1.000, 2.000, eu paguei R$3.000, R$5.000. A criança não tem noção do que é isso. Eu me lembro do meu sobrinho, né? Meu irmão falava, não, isso é caro, isso custa R$5. Aí, porque eu não queria dar, né? E aí, uma vez, eu com ele no mercado e tudo, e aí, vamos lá, não, a tia compra, você quer? Aquela coisa de tia, né? Aquela coisa... Aí ele, não, tia, isso custa R$5. E era uma coisa que, assim, R$5, mas não, tia, mas ele falou de um jeito, falou, não, tia, isso custa R$5. Eu falei, nossa, R$5 um dia. Ele,
dia, tem que trabalhar muito para ganhar R$ 5. E o meu pai, ele fica muito tempo fora de casa para ganhar R$ 5. R$ 5. Então, olha só, olha a culpa que às vezes é gerado Meu irmão né, num mesmo, e eu filho. briguei com ele. Né, Exatamente. gera uma culpa, porque assim, eu não tenho compreensão do que seja isso. Então a gente precisa pensar que nessa construção de relacionamento entre pais e filhos, a gente precisa, como pais, ter uma certa sensibilidade para perceber o momento, a compreensão. Né? Já atendi um menino de 8 anos que eu chamei os pais depois e disse: quantos anos tem seu filho? Ele tem 8. Eu falei: parece que ele tem 15. Porque Vocês tem tratam que ele como se entender, né? Tem que tem que. compreender a dificuldade da vida. Ele Então, vai assim, compreender a eu já dificuldade atendi. da vida dele. Não, eu vou te falar assim: existem extremos de tirar as bonecas de uma criança de 4 anos porque ela tinha que pensar como a vida era difícil, ela não podia ficar sonhando com princesas. Então, assim, a gravidade dessa construção, eu roubar os sonhos de uma criança, é como se ela tivesse que sofrer junto comigo. Já que eu estou sofrendo, já que eu estou tendo que lutar, essa criança tem que saber o que eu estou sofrendo, então ela tem que sofrer junto comigo. Nosso papel, o papel de pais, não é esse. Né? A partir do momento que a gente abraça, seja a maternidade ou a paternidade, existe aí uma outra construção, que é deixar um legado para esses filhos, porque eles não vão ser crianças para sempre, eles vão crescer, e aí a gente já vai partindo aí para uma adolescência, É. que pode aí ser o resultado, e acho que a gente até conversou sobre isso, né? Cada etapa dessa relação pai e filho acaba sendo o exercício ou os acontecimentos ligados à etapa anterior. É uma escada. Uma, é uma escada. A Então a gente pensa vida é aí, uma escada. Né? nessa pandemia, por exemplo, nessa pandemia, todo mundo em casa, alguns conflitos que eu tenho percebido. Esses filhos nunca tiveram obrigação, por exemplo, de lavar um prato, nunca tiveram obrigação de varrer, jogar uma água no banheiro, de fazer nada. Porque os pais estavam fora o tempo todo, ele ficava trancado no quarto, ela ficava no quarto o tempo todo. E agora está todo mundo em casa e ao invés de construírem essa relação, tipo, olha, a gente não estava acostumado a fazer isso. Mas agora nós vamos ter que entrar num acordo. E aí vira uma briga, um cabo de guerra para se fazer valer uma regra que nunca existiu. E aí a gente está falando tarde da noite, né? Tomara que só os pais estejam nos ouvindo. A ideia é meio essa, gente. A ideia da minha Né? amiga é meio essa. É brigar com todo mundo. Mentira. Né? Então, assim, acaba criando uma expectativa de uma relação com esses filhos agora que não foi algo construído. Então, assim, também é momento de construir uma relação com esse adolescente. A gente tem, eu conversei com uma amiga que mora fora do Brasil e ela falou para mim, falou: Josley, os meus filhos estão trabalhando numa empresa lá nos Estados Unidos e tal. E eu perguntei para ele falou assim: poxa, mãe, eu saí para dar uma volta na rua, não tinha ninguém. E aí ela falou assim: meu filho, você não achou estranho, né, que essas pessoas, que as ruas estivessem tão vazias assim? E ele falou: não, eu passo tanto tempo assim, não achei diferença nenhuma. Ela falou: como assim? Então, essa ideia, né, de que tá todo mundo fechado dentro dos quartos, para nós, às vezes, é uma coisa que é inadmissível. Eles já vinham nessa construção e agora os pais estão querendo arrancar eles de dentro do quarto à força. Isso gera muito conflito. E então, aí a gente entra. Fala, amiga. Fala, amiga. Não, então. eu sugiro, né, aos pais de adolescentes que tentem, a gente não sabe quantos dias isso ainda vai, né, se prolongar, esperamos que não, mas talvez demore um pouco para voltar ao normal, a questão das aulas. Então, tentem criar, faça uma coisa que talvez nunca foi feita, uma reunião de família. Olha, nós estamos tendo que conviver, nós precisamos nos ajudar, eu sei que a gente nunca teve esse hábito, mas a gente vai precisar ajudar um ao outro, um faz isso, esse você lava a louça do almoço, faz uma escalinha. Esses dias eu falei, escreve na porta da geladeira, põe um papelzinho. Tal dia fulano lava os pratos, tal dia fulano dá uma varridinha.
E tenta construir essa relação. Vamos estourar uma pipoca, vamos combinar, você tá ficando no seu quarto, porque eu sempre fiquei no quarto o dia inteiro. Vamos supor que esse filho, essa filha, ficou no quarto sempre. Durante todos esses anos aí, 2, 3 anos de adolescência, né? Porque eles estão pegando o celular com 11 anos, às vezes estão se fechando dentro do quarto e estão com 16, 17 e sempre fizeram isso. E os pais, muitas vezes, por conta da rotina do cotidiano, de sair para trabalhar, de voltar, vai no mercado e volta, paga conta e tal, que é a dinâmica da vida adulta, não se deram conta disso. E agora tá todo mundo dentro de casa e eu quero tirar essa guria de dentro do quarto. Se for a força, vai dar problema. E agora? Porque é aquilo, né? Cada etapa tem o seu perfil. Vamos lembrar. Então, assim, a criança, ela vai ter uma fase que ela vai depender totalmente de estar com a mãe. Aí cresce mais um pouquinho, já vai para os amiguinhos. Depois, na adolescência, ela já está jogando para a vida aquilo que ela já treinou com os pais. Então, assim, e a necessidade desse grupo, então já é uma fase na adolescência que ela já começa a se desligar mesmo um pouco. Não que ela não precise mais, ela ainda precisa perceber o filho, né? E esse pai precisa falar, fazer com que a voz dele seja conhecida ao seu filho, porque muitos pais, não só a voz, né? A gente está falando de voz aí desde a história, não só a voz falada, mas a presença, né? Exato. Então, assim, o seu filho, os pais precisam se fazer conhecido aos filhos, ou seja, você não é um super-herói que resolve tudo, mas você também não é fraco a ponto dele não se sentir protegido, dele não se sentir amparado, dele não se sentir acolhido, né? Que eu acho que a questão aí é justamente esse momento de diferenciação. Quando começa a entrar naquela fase que ele começa a se diferenciar dos pais, porque ele começa a se perceber uma outra pessoa, e ele realmente é uma outra pessoa desde pequenininho, só que ele tinha uma dependência, né? Existia ali uma codependência. Então, assim, muitas vezes, nesse momento, os pais não entendem que manter esse equilíbrio entre permitir que esse filho, eu tenho 2 aqui que já passaram pela adolescência, né? Então, permitir que esses filhos comecem a se diferenciar de você, mas como eles ainda são dependentes e ainda estão em construção, eu me lembro que eu fui chamada de mãe rígida e chata N vezes, né? Chegou uma época que eu disse assim, isso pra mim já é um elogio. Ser chamada de chata. Porque ao mesmo tempo que você se diferencia, você também precisa ter uma perspectiva desses referenciais de autoridade, que é uma coisa que os pais perderam porque resolveram ser amiguinhos dos filhos. E não é isso. E isso é algo... Ser amiguinho de pai. Isso é uma falsa ideia que meu pai é meu melhor amigo. Gente. Tem coisa, gente. Tem coisa que os filhos... Exatamente, eles não. Tem coisa que filho não vai conversar com o pai. Ele pode conversar com. A gente. Quando a gente fala sobre construir essa relação, uma relação de confiança, mas é natural que em algum momento ele tenha, por isso também é muito importante que ele aprenda a fazer vínculo com pessoas, ele tem que ter muito claro quem ele é, qual é a estrutura familiar dele, quais os princípios, os valores, para tentar, na hora de buscar esses vínculos lá fora, ele conseguir fazer esses vínculos que estejam razoavelmente ligados. Pode até ter uma coisa ou outra, mas ele vai conseguir se ajustar sem perder a sua identidade que está aqui. Então, assim, esses pais, quando eles resolvem ser os amiguinhos dos filhos, né? E infelizmente, às vezes a gente tem visto muito isso, né? Porque quando eu me coloco como referencial de autoridade, eu tenho que dar exemplo. E muitas vezes isso muitos pais não querem. Então, nesse momento que a gente está todo mundo dentro de casa, muitos conflitos estão surgindo. Por quê? Porque muitos pais tinham se dado ao luxo de serem só amigos e agora, dentro de casa, não estão conseguindo ter voz de autoridade. E quando eu falo autoridade, não é autoridade de bater, de nada disso. De gritar, de espancar, apesar que isso está acontecendo também, infelizmente. Né? Mas a gente está falando aí
de uma construção de um vínculo que você conhece aquela pessoa, você sabe que ela é uma figura de autoridade para você, você desenvolveu um respeito, você conhece aquela pessoa. Se alguém chegar e disser para, olha, seu pai fez isso, a pessoa vai dizer, não, meu pai não. Mas aí é que tá, né? E é isso, você tá falando, você tá dando um exemplo do quê? Do reconhecimento da voz. Então, o seu filho, né? Os filhos, eles precisam reconhecer a voz. E aí é que tá. Qual é o tipo de voz que o teu filho vai reconhecer de você, né? Uhum. Às vezes, assim, Ju, tem muito disso também, né? A gente tende a levar aquilo que nós vivemos, né? A gente reproduz muito daquilo que nós tivemos como nossa experiência. Então, assim, Exatamente. se você teve uma infância com pais abusivos, ou você vai para um extremo, né? E aí você Isso. cria sem rotina, sem regras, e aí os filhos ficam completamente sem parâmetro, né? O Exato. filho precisa de parâmetro, né? A família Uhum. precisa de parâmetro, ele precisa de modelo e ele não vai seguir um modelo mais fraco, ele vai. Então, assim, se alguém vem de Exato. fora mais forte, você vai deixar de ser o modelo que ele vai seguir, né? Exatamente. E assim, a gente já tá aí batendo 40 minutos, porque eu tô te falando, a gente pode ficar 5 horas aqui, que a gente fala muito, tem muito Ó, assunto. você tá falando aí sobre isso, né? Eu me lembro que uma vez, não lembro qual, se o Vaguinho Wesley chegou para mim e disse assim, mãe, um colega meu chegou para mim e disse assim, poxa, e de uma família estruturada, uma família bem estruturada, e disse assim, poxa, eu queria ter uma mãe como a sua. Aí o Wesley, acho que foi o Wesley, olhou e disse, igual a minha? Como? Chata? Né? Porque eles... e ele foi ele que me contou isso. E a resposta foi, é. Porque não é o chato na perspectiva dele é limite. É, Limite aqui, nós vamos andar por aqui. E em relação à voz, tem uma ilustração que eu gosto muito, que diz que estava tendo um incêndio, né? Num edifício, e os bombeiros conseguiram tirar praticamente todo mundo, tirou uma família, e o fogo começou a se alastrar ainda mais, e uma criança muito pequena ficou lá presa, lá num apartamento lá em cima. E aí o bombeiro subia, só que a escada não ia até a janela. Ela estava na janela, mas ela não conseguia ver o rosto do bombeiro. Então o bombeiro gritava: dá a mãozinha para mim. E ela não dava a mãozinha. O bombeiro desceu e falou para o pai: pai, sobe e tenta tirar ela de lá. E o pai subiu e quando ele disse: filha, é o papai, me dá a mão. Imediatamente ela estendeu a mãozinha para sair. Por quê? Porque a outra voz, ela não conhecia. Ela não sabia quem era. Então, assim, eu não tô te vendo, você não faz parte da minha vida, eu não te conheço. Agora, essa voz aqui eu conheço. Essa voz eu sei esse que. pai não tem a voz dele conhecida por esse filho, né? Se ele não criou, Exatamente. a gente fala que contar a história, sentar para bater um papo, saber qual é a opinião do pai sobre aquilo, né? Quando já está mais velho. Porque ele vai, às vezes, no meio social, ele não tem uma opinião, né? A gente está falando já do adolescente, né? Às vezes ele ainda não formou uma opinião, mas se quem cria já tem uma opinião um pouco mais formada, a gente fala que vai reproduzir. Então ele já vai começar a se posicionar um pouco melhor Exato. diante das demandas sociais, a partir daquilo que ele aprendeu através dessa conversa, né? Então, Uhum. assim, não precisa ter muita coisa, né? Tendo a Exato. presença, sendo presente, né? A gente, infelizmente, Olhando, né? Precisa olhar. Você precisa olhar olhar para aquela pessoa. Você precisa enxergar aquela pessoa. é o Porque parece que não, princípio gente, mas a gente do pode. bebê, o olhar, né? Quando o bebezinho sai, é o olhar dessa mãe, desse pai. Então, assim, às vezes as pessoas estão convivendo dentro de casa, os filhos estão para lá e para cá, e eles não se veem, literalmente não se veem.
E aí a gente já caminhando quase para o final, né? A gente pode falar aí dessa relação de pais com filhos jovens, nesse momento que a gente também está vivendo, que é um momento dificílimo, muitos estavam com expectativa de terminar cursos, com empregos, né, já de repente correndo atrás de um emprego, uma coisa que parecia que já ia deslanchar, e de repente trava tudo, para tudo. Então, assim, esse jovem que também está dentro de casa, né, enfrentando junto com os pais, às vezes, um problema financeiro, ele se sentindo muitas vezes inútil, no sentido de poder dar um suporte para esse pai, para essa mãe, para essa família, né? Às vezes não é o pai, não é a mãe, mas é uma família que você mora com ela, é uma família que te acolheu, às vezes não sei, tem vários tipos de estruturas, né, familiares aí, que você tem uma relação como de pai e mãe. Mas a realidade é que muitas vezes esse jovem, nesse momento, está muito angustiado. Porque ele estava. A criança, ela está ali no nicho da família, está ali. A preocupação é uma, é ajudar ela a crescer e se desenvolver. O adolescente, você começa a ver que ele começa a escapar das suas mãos, que ele já começa com um relacionamento lá para fora, mas ao mesmo tempo você tem que estar ali por perto dando suporte, não pode perder ele muito de vista. O jovem, ele já está construindo a sua vida para deslanchar. E nesse momento parou tudo. Parou tudo. Então, a frustração, às vezes, é tanta que esses pais precisam tratar esse jovem como um adulto. Vamos sentar, vamos conversar, né? Vamos acalmar os ânimos, né? Vamos fazer uma coisa juntas. Eu posso compartilhar, talvez, um nível um pouco mais profundo de problemas, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. A gente, assim, num futuro não muito distante, a gente vai falar sobre mais essas angústias da vida desse jovem adulto, né, principalmente, que a gente está nesse momento em que está tendo, a gente está começando e daqui a pouco já não tem mais nada, e o que a gente vai fazer com isso agora, né? O que eu faço com a minha vida a partir de agora? E não assim... O que sobra, né, Lu? O que sobra? Na verdade, o que a gente está falando aqui é de uma relação que ela é para sempre. Tá? É para sempre. Eu vou morrer e eu ainda vou estar presente na vida dos meus filhos, com tudo que eu deixei para eles. Essa que é a verdade. Então, o que nós precisamos entender nessa relação de pais e filhos, independente do momento e da fase, é quando eu partir, o que vai ficar de marca nos meus filhos a meu respeito? Né? O que eles vão lembrar? É muito importante isso. Então, assim, seja na vida com as crianças estão agitadas em casa nesse momento. Gente, tira um tempinho, vai cantar uma música, vai pular, vai brincar, cria uma rotina, agora é hora do dever, mas depois a gente vai assistir um filme juntos. Porque, assim, o restante todo, a gente sabe que vai passar. Os adolescentes, eles estão lá no quarto, tenta criar uma estratégia de pelo menos ter um pouquinho de tempo para estar perto dele. Você conhece seu filho, sua filha, tenta se aproximar, né? Tenta de alguma maneira criar um vínculo. O jovem já é mais adulto, senta, chama, ó, você está angustiado, vamos conversar, vamos ver o que a gente podia fazer juntos, né? Se não puder fazer nada, pelo menos se tiver que chorar, vamos chorar juntos. Ó, tô frustrado, deu tudo errado, não esperava acontecer isso. Mas você pode ali as pessoas que em princípio deveriam te amar e te acolher, e você acolhê-las e amá-las, vocês ali criarem um suporte de vínculo forte, né? Um vínculo fortalecido. Assim, teve muita gente que entrou e pelo visto já foi. Eu vou pegar aqui para ler mais de perto porque a minha vista não me permite ler de longe. Então vamos lá. Em alguns momentos, a Fabiana, paciente minha aqui. Bem-vindos, todos bem-vindos, né? Em alguns momentos deveria ser mais racional, eu acho. O afeto deve existir, ele que move a família, mas uma boa dose de razão, sim. E aí, eu estava falando exatamente com ela, né? Weber, meu Deus. Renata, meu amor, a gente vai ter live essa semana. Então, assim, deixa eu dar um oizinho pro pessoal aqui. Vai lá. Muita gente. Cleide conseguiu entrar. Oi. Oi. Eu quero dar um oi. Gente, a gente vai fazer um dia, uma live só de participação de todos vocês.
A gente está falando hoje um pouquinho dessa questão do relacionamento, tem muito do que a Ju vive, a Gisley vive no consultório, então assim, acaba que se mistura um pouco com a própria vida, né? Com a própria relação, aquilo que ela acabou levando para a vida pessoal, ajudou na vida profissional, e aquilo que a É uma gente vê no construção, né? consultório, né? Na vida assim, tem muita gente com muitas angústias. O que eu quero encerrar dizendo o seguinte, né? Assim, as minhas palavras finais de hoje, porque amanhã eu tô de volta, meia-noite. Amanhã eu vou É. falar de relacionamento interpessoal. A gente vai voltar nesse assunto, porque, bom, deu o que falar aí. E é o seguinte, seja, faça o melhor que der, o melhor que for possível para fazer. Não é porque na casa do vizinho tal estratégia funciona, você pode até tentar, Uhum, mas você tem exatamente. que ver qual o que funciona, qual é a linguagem da sua família. Né? Se Isso. você não tem uma linguagem definida, sempre há o momento de definir uma forma de se comunicar e de se comunicar com qualidade, né, Ju? A gente fala que o que Exatamente. importa não é o que você faz de super certo, né? É o que você faz de Uhum, melhor, é o que é possível para fazer. Se você não teve uma família com uma estrutura que te desse aí uma exato. base para, mas você pode. Então assim, existem informações, né? Pergunta, pede ajuda, procura um terapeuta de família, procura um psicólogo, um terapeuta, um analista, alguma coisa para você pensar, né? Eu acho que a nossa proposta, eu acho não, eu tenho certeza, a nossa proposta é pensar juntos, né? É sempre Isso. pensar juntos. Então, assim, a gente essa semana continua pensando relacionamento, tem vários Uhum. aspectos do relacionamento que a gente pode pensar. E aí a gente vai tentar essa semana falar um pouquinho desses aspectos. E eu e a Ju, a gente volta aí em algum Em momento, algum outro momento. isso vai cair na rede. A gente volta Isso falando aí. de temas mais específicos. Eu Isso. agradeço a todo mundo que entrou aí e que está ouvindo a gente. Tarde, é tarde. Eu falo que hoje uma amiga da sociedade, né? Não da sociedade rica, mas da sociedade de cannabis onde eu estudo, falando assim, mas meia-noite, eu falei, meia-noite você tá todo mundo de relaxadinho, né? Deitado na cama com o celular na mão, ou então já tá com Aham, um nível de cortisol já deu uma baixada, então já tá um pouquinho mais relaxado. Então vamos bater um exatamente. papo. Ela falou, a ideia é boa. Eu falei, pois é, tem muita gente falando muita coisa o dia inteiro em live, né? Mas assim, Exatamente. a gente com a experiência que a gente vai adquirindo no trabalho e estudando, né, com a nossa prática, eu acho que a gente pode aliviar um pouquinho, né, Ju? Assim, É, algum. sempre é o que a gente disse, né, Lu? Não existe uma receita de bolo. Não. O que nós podemos é estarmos dispostos a buscar ferramentas, sejam elas quais forem, orientação, uma boa leitura, profissionais que possam acolher, que possam ajudar, para que a gente possa ter uma saúde familiar, uma relação de pais e filhos, o melhor possível. A gente sabe, eu dei o um exemplo aqui, né? Eu era meu filho pequenininho, eu não trabalhava fora, mas eu tinha uma renda. Tem mulheres que não, que elas têm que trabalhar para ajudar a colocar em casa. Então, assim, ou ela sustenta a casa sozinha, sustenta esses filhos sozinhos. Então, assim, existe uma diversidade de possibilidades. O que a gente está propondo é que é muito importante que a gente crie, né, ferramentas, que a gente se utilize de ferramentas para que seja da melhor maneira possível. Conversar, dialogar, tentar entender, buscar ajuda, tentar nos colocar no lugar do outro para ver que maneira a gente pode criar dessa convivência, né? Para não ter, nesse momento, todo mundo em casa, grito, agressão, irritabilidade, explosões, porque depois a gente vai se arrepender disso. Simples assim, a gente vai se arrepender disso. Então, conta até 10, mãe, pai, conta, um, dois.
sabe, conta muito, respira e retoma de novo. E isso vai passar e a gente precisa tentar sair melhor do que a gente entrou, né? Exato. Quantos minutos a gente tem, Lu? Só para eu falar. Tem 1 minuto. Meu Deus, não, então depois outro dia eu conto uma outra experiência que eu tive aqui no atendimento, tá? Muito bom estar com você. Olha, eu agradeço, viu, Ju? Gente, tava falando mais cedo, né? Que a gente só tá levando pra live aquilo que a gente já conversa. Exatamente. É muita informação, assim. Isso. Eu não sou mãe, né? Mas, não mãe, né, biológica, mas assim, eu Uhum. fui filha, né? Eu sou filha. Então, eu tenho Exatamente. muitas E experiências. estuda muito, né, amiga? Estuda muito. Isso aí. Isso aí. Uh! É isso aí. 24 horas no ar, praticamente. O que Isso aí. acontece? É assim, gente, vamos pensando, né? Tem os meus canais, né? Ai, eu tô muito blogueira com essa história. Tem as nossas redes sociais. Estamos no Isso. Instagram, estamos no Ah, Facebook e brevemente estaremos no YouTube. nossa! Minha filha, enfim, tem que estar lá também, porque tem muita gente querendo. Ai, que delícia! Tem, verdade. Tem muita gente precisando, e assim, é bom, né? A gente é um pouquinho, né, do que a gente pode Se a fazer. gente puder trazer luz a uma, duas pessoas, Eu tô já feliz pra estamos. caramba, Exatamente, né? A exatamente, gente está aqui prezando pela qualidade dos relacionamentos. E exatamente. amanhã, meia-noite, eu volto, né? Então vocês podem divulgar. Chama mais gente para ouvir, informação, qualidade de vida, qualidade de relacionamento, qualidade emocional, saúde Verdade. física, saúde emocional e saúde espiritual. É uma coisa que a gente precisa nessa vida, né? A gente Muito, precisa. muito. Então, se a gente tem um lugar que tem qualidade, vamos lá, né? Assim, a gente pode não saber tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente já pode fazer diferença. E é isso que move a Exatamente, gente, né? E é isso que me exatamente. move, né? Então, assim, eu agradeço muito, muito, Ju. A gente volta aqui em Beijo, algum com momento. Gente, certeza. obrigada, tá? Obrigadão. Obrigada pela credibilidade de ouvir o que a gente tem a dizer. Isso aí. A gente estuda realmente bastante, tem milhares de teorias e muitas coisas, mas o mais importante é que você descubra aquilo que funciona para você, para sua família, para os seus Uhum, filhos, para os seus relacionamentos. Tá bom? isso aí. Eu vou contar até 3 e vou encerrar. E aí, gente, dúvidas, críticas e sugestões, pode ir mandando que a gente vai falando, tá? Se quiser o Isso contato aí. da Gisley, eu passo. Gisley atende, psicóloga clínica, maravilhosa. Indico, Obrigada. Você também. super indico. Beijo, gente. Também. Um, Beijo. dois, três, acabou! Tchau.